Olá, tudo bem? Júlio Teodoro aqui e respondendo, certo, a enquete lá do Instagram, julioteodoro.farm, falando sobre vícios, certo? A gente comecei publicando sobre o vício alimentar, certo? Alguns alimentos que são mais viciantes, como chocolate, sorvete, aí depois para os menos viciantes, como brócolis, maçã. E eu iniciei uma enquete perguntando, por que nós viciamos? Por que os alimentos viciam? Como se livrar do vício e se esse medicamento vicia ou não? E agora eu vou te responder essas perguntas. Seguinte, por que nós viciamos? A resposta é muito simples, certo? Entre prazer, certo? A resposta é prazer, certo? Nós viciamos por causa do prazer. Por que, Júlio? Por que nós viciamos por causa do prazer? O nosso corpo ele sempre está fugindo da dor e buscando o prazer. Isso aí é sempre. Tudo que a gente faz na nossa vida é fugindo da dor e buscando o prazer. E as drogas, no geral, certo? Quando eu falo droga, se encaixa os medicamentos. O medicamento é sim uma droga, nem todos, certo? Mas tipo assim, drogas viciantes que eu falo, certo? Drogas viciantes, alguns medicamentos, drogas ilícitas mesmo, certo? Maconha, cocaína, que mais? Alimentos, drogas viciantes também. Por quê, certo? Porque elas causam uma descarga de neurotransmissores, certo? Que causam sensação de prazer e bem-estar no nosso corpo. Todas essas drogas têm uma descarga de neurotransmissor que dá sensação de prazer e bem-estar. Isso aí é porque nós dissemos, o nosso corpo ele vicia, certo? Ele vicia nessas seja sintéticos, naturais, nosso corpo ele sempre vicia. Então a gente pode ter um vício fisiológico, certo? Que é por algum composto sintético que causa esse vício, ou um vício emocional, vício psicológico. Ele também tem esse outro vício, certo? Que é o vício psicológico, que o seu cérebro vicia naquilo. E o vício fisiológico, certo? Que aquele composto como a nicotina, a cocaína, causam reações químicas no seu corpo que leva você a se viciar nelas, certo? Então, nós viciamos pelo prazer, sempre, certo? A gente sempre vicia no prazer. Tem algumas pessoas que viciam também na dor, mas é porque elas sentem prazer na dor, certo? Mas isso aí é um assunto muito mais longe. Mas alimentos, vamos puxar para os alimentos, certo? Por que os alimentos viciam? Basicamente, alimentos que têm a combinação de sal, gordura e carboidratos. Normalmente, esses alimentos têm uma descarga, certo? Uma descarga de prazer tão grande no nosso corpo que o nosso corpo ele tende a se viciar nesses alimentos. Exemplos que eu citei: chocolate, sorvete, balas, doces, tem essa combinação de gordura, carboidrato e sal, tem essa descarga de sensação de prazer e bem-estar. Só que aí vem o outro lance, certo? Às vezes tem aquele vício, certo? De momento, certo? Que às vezes você tem uma descarga emocional muito grande com determinado alimento que participou da sua rotina, da sua vida, e você se vicia nele por lembrar, por trazer momentos prazerosos, certo? Então às vezes acontece que você está em um momento de tristeza, em algum momento de dificuldade, e o alimento vem para confortar e trazer prazer para sua vida. E você associa esses alimentos a prazer, certo? Então se torna um vício. Basicamente é o que? Os alimentos também são compostos químicos, certo? Que lá no fundo causam prazer no seu corpo, certo? Quando você ingere eles vão ter essa descarga de neurotransmissor, serotonina, tem alguns outros também, mas a serotonina, sensação de prazer, bem-estar, certo? Como se livrar dos vícios? Vícios alimentares, certo? Vício comportamental também, tem como se livrar de vícios comportamentais. Só que o grande X da questão é o seguinte: se for um vício comportamental,
vício comportamental. O que você tem que fazer? Você tem que pegar, vamos colocar no caso dos alimentos. Você tem um alimento que causa prazer, bem-estar. Você tem a recomendação de você pegar e inserir um outro hábito saudável na sua vida que também traga prazer e bem-estar. Retire esse hábito prejudicial, certo? Então, a substituição de prazeres. Certo? Você pega um hábito saudável, coloca no hábito prejudicial e continua com o benefício do prazer. Beleza. Só que aí a gente pega, em outros casos de vício, um pouco mais pesado, certo? Vamos colocar vício químico aqui, certo? Porque os alimentos também podem ter alguns vícios químicos. E o que você tem que fazer? Não dá para fazer uma retirada, do mesmo jeito que não dá para retirar as drogas completamente, não aconselho retirar os alimentos bruscamente, certo? Porque pode acontecer crises de abstinência e você ir lá e devorar a comida compulsivamente. Do mesmo jeito que alguns drogados fazem, de ficar algum tempo sem usar droga e de repente vai lá e se inverna na droga, certo? Então, sempre, se tem algum problema relacionado a vício, seja comportamental, seja químico, fisiológico, independente, certo? Sempre busque a ajuda de um profissional, busque não só a ajuda de um profissional, mas busque ajuda, certo? Se você tem essa resistência de chegar e buscar a ajuda de um profissional, sente e conversa com alguém da sua família, para que essa pessoa te ajude, talvez ela saia e busque ajuda com outro profissional, de algum profissional e te leve até lá, certo? Mas saia desse ciclo, certo? Porque normalmente a gente entra num ciclo do vício, certo? De prazer e recompensa. Prazer, na verdade, o ciclo do hábito se encaixa muito bem no ciclo do vício, certo? Porque você tem um momento, um gatilho que desperta a vontade, aí você vai lá, usa aquele combustível, aquela droga prazerosa, satisfaz seu prazer, vai lá, depois tem uma diminuição desse prazer. É um conteúdo muito extenso pra gente bater um papo aqui. Se você tem curiosidade em saber mais, a gente entrar mais a fundo em cada um dos tópicos, aqui eu tentei trazer de uma forma muito mais dinâmica, rápida, para conseguir te passar esse conteúdo, que é um conteúdo denso, que dá pra falar, tipo, horas e horas, certo? A gente sentar e bater um papo em relação a isso, certo? Alimentos, drogas e prazer. Isso aí tá tudo conectado. Se você tem alguma dúvida, me mande um direct, deixe nos comentários aqui desse vídeo que eu vou postar no IGTV e vou postar no YouTube também. E compartilhe ele com um amigo que tem uma dificuldade de sair do ciclo do alimento, da alimentação. Já foi nutricionista, já foi nutrólogo, já fez terapia, já fez coach e nunca conseguiu sair, certo? Então, a primeira coisa o primeiro passo é querer mudança, certo? Se a pessoa não quer mudança, dificilmente, na marra é difícil, na marra dificilmente você vai dar conta de mudar alguém. Mas o primeiro passo é você querer despertar a vontade, a curiosidade da mudança, certo? Se você gostou desse conteúdo, curte, se inscreve, compartilha e eu tô aqui para te ajudar. Tchau, tchau, grande abraço.